Bem-vindo a mais uma série, mais um episódio da série Inspiração do Projeto Bem Viver no Campus. Hoje eu, Eduarda, e a minha colega Franciene, a gente é estudante da Faculdade de Santo Antônio e a gente está fazendo estágio aqui no ITA. A gente vai conduzir essa conversa com a professora Fernanda, que ela é presidente do GTEG. E juntos vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa e refletir sobre como ela contribui para uma cultura de sociedade, acolhimento e pertencimento no ITA. Então, seja bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la em nosso episódio e poder escutar um pouco mais sobre sobre o GTEG, né? É o grupo que você desenvolve aqui no ITA. E eu queria saber mais como a senhora, como professora de matemática, contribui um pouquinho mais sobre o grupo e como que funciona. Tá bom. Bom, obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Eu sou a professora Fernanda, do Departamento de Matemática do ITA, e atualmente estou como presidente do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero, que a gente apelida de GTEG. Então, assim, falando um pouquinho sobre o grupo. O grupo foi criado em julho de 2024, com o objetivo de elaborar recomendações e promover ações que incentivem a conscientização da comunidade do ITA sobre o tema de equidade. Inicialmente, o foco era só equidade de gênero mesmo, por isso o nome do grupo. No entanto, é importante ressaltar que o grupo ele vem se ampliando e também está ampliando a atuação para incluir também outros aspectos, como raça, deficiência e outras formas de diversidade, aqui dentro do ITA. Então, o grupo está num processo aí de transição que vai mudar o seu status e o seu nome. E de grupo de trabalho de equidade de gênero, o objetivo é que ele deve se tornar comissão permanente de equidade em breve. Mas é isso, o grupo ele foi criado inicialmente pensando na questão de gênero para lidar com situações desagradáveis que acontecem e aconteciam na comunidade iteana, assim como em toda a sociedade que a gente vive, que infelizmente ainda é uma sociedade machista, preconceituosa. Então, a atuação do grupo, ela está sendo muito importante para buscarmos evoluir nesse tema e na melhoria do ambiente acadêmico para todo mundo. E assim, me explica um pouquinho mais de onde surgiu essa proposta, tipo, de onde a senhora deu um start para pensar em começar esse grupo? Então, na verdade, não fui eu que quis começar o grupo. A iniciativa ela partiu da reitoria do ITA, da administração, que eles perceberam a necessidade de lidar com esse tema mais fortemente. Então, eles propuseram a criação desse grupo e eu fui convidada para integrar esse grupo na função de presidente. O grupo começou com 8 pessoas. Dentre os membros temos professores, estudantes de graduação e de pós, uma servidora técnico-administrativa e uma ex-aluna. Vale ressaltar que ninguém do grupo era especialista no tema ou tinha uma atuação forte na área. O que a gente tinha era só a vontade de contribuir mesmo e disposição para aprender juntos. Então, quando eu fui convidada, eu prontamente aceitei o convite. Nós iniciamos aí essa jornada na busca por entender como melhorar essa questão aqui dentro do ITA. O que foi preciso no planejamento para desenvolver essa atividade do grupo? Tá. Então, inicialmente nós começamos tendo reuniões semanais a partir de agosto de 2024 e como eu mencionei que nenhum de nós era especialista no tema, pensamos, vamos buscar experiências de outras instituições de ensino superior que já estão mais avançadas
nos trabalhos relacionados a essa temática e ver o que a gente consegue aprender e adaptar para o contexto e para a realidade do ITA, que é uma realidade muito particular, diferente da maioria das instituições de ensino superior. Então, conversamos com representantes de universidades como a Unicamp, a Unifesp, o FABC, PUC, e fomos entendendo os trabalhos que cada uma já realizava relacionado a isso. E aí, das conversas, a gente percebeu que uma coisa que seria essencial e que seria a nossa prioridade agora para 2025 era construir uma política institucional de equidade. Então, essa política ela vai ser um documento que a gente espera aprovar em 2026, já estamos bastante avançados na nossa proposta, nas discussões com a reitoria, onde essa política ela vai estabelecer o que o ITA espera em relação a esse tema, o que o ITA preconiza, e também protocolos para poder lidar com os casos de discriminação e violência, que é uma coisa que não existe ainda. Então, no caso, uma vítima sofreu uma discriminação, uma violência, o que ela tem que fazer? Aí vai ter um canal, uma comissão de acolhimento que vai receber essa vítima, vai dar aquele primeiro suporte, indicar medidas que podem ser tomadas mais de urgência e também quais são os passos seguintes que a vítima pode prosseguir, seja abrir uma denúncia formal ou ir na justiça comum, se for o caso de um crime, por exemplo. Então, tem que ter essa comissão que está prevista na nossa política de acolhimento e também uma outra comissão de apuração das denúncias, que aí vão ser duas coisas separadas. Além dessa frente da política, nós também estamos atuando na educação e conscientização, então pensando em iniciativas para melhorar a conscientização da comunidade, como palestras, rodas de conversa, colocar uma disciplina na graduação sobre direitos humanos, elaborar uma cartilha de boas práticas voltada para os diferentes públicos do ITA, né, alunos, professores, servidores. Então, nós estamos atuando nessa frente também, e ainda uma terceira frente de levantamento de dados, que a gente entende que é importante ter esse panorama do número de mulheres na graduação, na pós, entre os docentes, os servidores, entre as pessoas que prestam vestibular, que hoje a gente vê que a realidade tem bem poucas mulheres no ITA, em geral, mas principalmente na graduação. Então, como melhorar essa questão? Porque o fato de ser um número tão reduzido de mulheres, já por si só deixa o ambiente desconfortável para elas. Então, estamos pensando em estratégias aí em todas essas frentes, e o que a gente precisou até o momento foi só mesmo a boa vontade de todo mundo. A gente tem feito reuniões online em geral, e agora para colocar em prática o que a gente propõe na política, daí vai ser necessário um pouco mais de estrutura, principalmente aí para essa comissão de acolhimento aí das vítimas. Por exemplo, a gente espera o apoio de um profissional da psicologia ou da assistência social para receber essas vítimas, fazer esse primeiro acolhimento, e talvez aí alguma sala física onde vai ficar essa comissão. Aí isso a gente ainda está vendo qual vai ser a melhor forma de viabilizar, mas basicamente é isso. E a senhora vê a questão de adesão dos alunos quanto ao GTEG? Eles apoiam, eles gostam, eles participam das palestras? Ou é baixo o número de participantes? É uma coisa obrigatória? Olha, em relação aos estudantes, principalmente da graduação, surpreendentemente, eu sinto uma boa recepção, inclusive dos meninos, nos eventos que a gente realizou.
tinha um número razoável de estudantes, mas acaba que ainda quem vai mais são as mulheres ou as pessoas que já se preocupam com esse tema. Então, sim, um dos desafios é tentar expandir para conseguir atingir um número maior. Mas em relação aos alunos e alunas, eu sinto que é um pouco mais fácil esse diálogo, que eles são mais abertos, eles têm mais consciência. Então, assim, eu acho que promover uma mudança com esse público vai ser relativamente mais fácil. A nossa preocupação do grupo é como atingir já pessoas mais velhas, professores, servidores, que é outra geração, é outra cultura, é outra cabeça. Então, acaba que eles já têm comportamentos enraizados que para eles, às vezes, é normal, não tem nada demais, só que as pessoas percebem como inadequado. E aí, geralmente, essas pessoas são as que não costumam se envolver muito em palestras, em eventos, em ações relacionadas ao tema. Então, esse que a gente encara que vai ser um desafio maior em relação à educação e conscientização. E já estamos pensando em, talvez, algumas estratégias para conseguir atingir um pouco mais as pessoas que mais precisam, vamos dizer assim. Assim, qual o impacto esperado ou a contribuição para ciências ou sociedade ou comunidade que vocês esperam? Bom, dentro do ITA, a gente já viu que o fato do grupo ter sido criado, desse trabalho ter sido iniciado, já tem promovido algumas mudanças ali no dia a dia, como o fato que esse tema ele figura muito mais nas discussões dentro do ITA, em várias instâncias. As alunas ou mulheres em geral que presenciam alguma situação ou sofrem alguma situação desconfortável, elas têm se mostrado mais à vontade para relatar, para buscar apoio, porque o ITA está demonstrando institucionalmente que ele não vai tolerar esse tipo de atitude. Então já dá uma força maior e a gente tem visto o tema sendo mais falado. Inclusive, no ano passado, foi criado o primeiro coletivo feminino do ITA, das alunas de graduação. E esse coletivo ele tem o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e profissional das alunas, promover debates sobre a questão de gênero, fortalecer conexões com outros coletivos de outras instituições. Então, o tema ele está em voga assim, nesse momento. Isso por si só já melhora aí as ações e o pessoal já tende a ter um pouco mais de cuidado. Mas fora isso, para a comunidade como um todo, assim, para a sociedade, existem diversas pesquisas que indicam que ambientes mais produtivos, ambientes mais equitativos, mais diversos, eles tendem a ser mais produtivos. Então, a diversidade, ela é boa não só para as minorias, que passam a ter mais acesso e se sentir mais confortáveis nos ambientes, mas para todo mundo, porque melhora a criatividade, melhora a produtividade. Então, isso já é uma coisa que está em pauta, por exemplo, nas empresas, em outros contextos, além no caso do universitário. Então, o ITA, ele, como um reflexo, um microcosmo ali, ele tem também a obrigação de tentar promover o ambiente mais diverso, não só para a melhoria da qualidade de vida das minorias e das mulheres, mas também pensando na produtividade e na melhoria em outros aspectos do ambiente do ITA. Então, é isso que a gente espera contribuir, deixando o ambiente mais agradável para todo mundo, mas também deixando o ITA como uma instituição de renome que preserva por educar os alunos
e manter um ambiente que seja não só com muita qualidade acadêmica, mas também com inovação e com aderência às melhores práticas globais como um todo. Outra coisa que a gente entende é que o ITA ele costuma formar muitos futuros líderes de empresas, de outras instituições. Então, faz parte do ITA pensar nisso, que líderes que ele quer formar, porque isso depois vai ser disseminado para os ambientes em que os egressos se inserirem. E aí, pensando nisso, também é mais um motivo para o ITA se preocupar com formar pessoas que pensam no bem-estar comum. Eu acho bacana que a gente estava estudando ontem sobre a questão da saúde e junto com as engenharias, né? E também a proposta da abertura de um campus lá em Fortaleza, aumentando o número de vagas para as mulheres, eu acho que isso também é muito importante. E principalmente, né, isso que a senhora falou, sobre formar líderes. A gente leva isso da graduação, né? Então, é bom que, pelo menos, vocês deixem uma sementinha plantada para depois realmente colher os frutos, né? Exato. Essa sempre foi uma preocupação do ITA, tanto que na graduação, os estudantes de engenharia no primeiro ano, por exemplo, eles têm disciplinas de humanidades como ética, filosofia da ciência, tecnologia e sociedade, que aborda outros aspectos nesse sentido de formar cidadãos conscientes, engajados com a construção de uma sociedade mais justa, sustentável. Esse é um dos valores do ITA. E aí não tem como fugir dessa questão da discriminação, seja com qualquer diversidade, que ela precisa ser combatida muito fortemente. Bom, a gente está encaminhando para o término da nossa entrevista. A senhora gostaria de deixar mais algum comentário, alguma pontuação? Bom, acho que para concluir, gostaria de comentar que, diante das nossas experiências aí com outras instituições e também do que a gente vem sentindo aí ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, de trabalho com o grupo, é que promover essas mudanças não vai ser de uma hora para outra, não é fácil. Isso as outras instituições também relatam isso. Esse é um trabalho que ele precisa ser contínuo, permanente, que as mudanças elas vão vir de forma gradual. Então, aos pouquinhos, a gente vai percebendo uma coisinha que melhora aqui, outra que melhora ali. Como eu falei, o fato do assunto já está sendo mais falado, a gente vê algumas pequenas mudanças começando a acontecer, isso tudo já tem que ser comemorado, e porque são avanços, e é isso, a gente tem que ter paciência, vão ter muitos desafios ainda pela frente, vai exigir muita dedicação, muito apoio institucional, diálogo com toda a comunidade itiana. Então, é isso, a gente entende que é um desafio grande, que o trabalho não vai ser fácil nem esgotado de uma hora para outra, mas precisamos ser firmes, consistentes e permanecer aí na luta, buscando por pequenos avanços de cada vez, mas que com o passar do tempo vão tendo um efeito grande. Então, agradeço aí a oportunidade de divulgar e também todo o apoio que a gente tem recebido da parte da administração do ITA, de todos os órgãos que a gente entra em contato, agora também aqui com o pessoal da DAI. A gente está sendo muito bem acolhido, o nosso trabalho também, então isso dá forças aí para continuar na luta em busca de um ambiente mais saudável, mais equitativo e mais justo e diverso aqui dentro do ITA. Nós que agradecemos, tá? A disponibilidade,
por compartilhar conosco um tema tão enriquecedor como esse. E acredito que vai ser de grande vale para todas as pessoas aqui do ITA. Não só do ITA, né? Eu acho que deveria ser feito em mais universidades. Eu acho que é uma coisa que o país precisa, né? A gente vê muitas questões de injustiças, muita questão de desigualdade hoje. E realmente é um trabalho que tem que ser feito. E não pode ser parado, porque é uma mudança de cultura, né? Não é fácil mudar a Não. cultura. Mas muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada.